Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Vamos juntos comigo nessa viagem por São Paulo. E enquanto viajamos pelas avenidas, vamos conversando a respeito do que aconteceu hoje à tarde, ou hoje de manhã. O que mais me impressionou hoje foi a marcha do Maduro com os militares. O Maduro comandou uma marcha chamada Marcha da Lealdade, hoje em Caracas, encabeçando um pelotão de 4.500 militares, entre oficiais, soldados, de todas as patentes, para mostrar união, unidade, coesão, força, com a presença também do ministro da Defesa, Vladimir Padrino. Rolaram boatos de que o Vladimir Padrino teria aderido aos aliados de Guaidó, teria aderido a Guaidó. Essa informação, entre aspas, essa fake news, foi divulgada por emissoras venezuelanas de oposição a Maduro, porque tem isso na Venezuela. Tem emissoras que se dedicam a 24 horas a fazer oposição a Maduro. Essas emissoras divulgaram diretamente de Washington, com seus correspondentes em Washington, que o ministro da Defesa teria feito um acordo com Guaidó. Imediatamente depois, ao mesmo tempo, o ministro da Defesa, Padrino, aparecia em Caracas, nessa Marcha da Lealdade, dizendo o seguinte: querem nos comprar, estão querendo nos comprar, mas não conseguirão, etc, etc. Está ao lado de Maduro, está ao lado dos cidadãos, dos venezuelanos, contra as interferências americanas, contra a tentativa de guerra civil, né? Que é isso que está tentando essa Operação Liberdade, comandada pela CIA, que tem Guaidó, tinha Guaidó no seu comando, entre aspas. E hoje também Leopoldo López, que está é hóspede da Embaixada da Espanha em Caracas. Foi decretada a prisão dele, claro, porque ele rompeu as regras da prisão domiciliar. Ele já tinha sido condenado por corrupção, já tinha sido condenado por provocar incêndio, é um terrorista, ultradireita, estava em prisão domiciliar e, de repente, saiu da prisão domiciliar, quebrando as regras da prisão domiciliar, para tentar dar esse golpe do dia 30 de abril, que não deu em nada. Aí ele tentou refúgio na Embaixada do Chile, não conseguiu na Embaixada da Espanha, mas não é um asilo político. Ele é hóspede da Embaixada da Espanha, ele pode sair de lá a hora que ele quiser, mas também, se ele, como tem essa ordem de prisão, se ele sair, é claro que ele vai ser preso. Guaidó continua solto, mas eu acho que perdeu totalmente a moral dessa segunda tentativa de golpe. Mas as imagens do Maduro marchando à frente de um grande comando de soldados, 4.500 soldados, é uma imagem de guerra, né? Parecia o Maduro pintado para a guerra. E isso só pode ser algum tipo de informação que ele tem dos agentes secretos russos, né? Porque não há dúvida que no mundo de hoje agentes americanos sabem tudo o que acontece na Rússia, agentes russos sabem tudo o que acontece nos Estados Unidos, né? Assim como na Europa, na França, na Inglaterra, uns espionam outros, como aliás revelou o Wikileaks. Julian Assange teve uma audiência hoje, ele foi condenado a 11 meses de prisão na Inglaterra. Hoje ele negou a extradição para os Estados Unidos, que não quer ser extraditado pelos Estados Unidos. E o movimento pela libertação do Assange
é volumoso. O Assange tem até um porta-voz, o que o Lula não tem. Eu fiquei pensando nisso, que o Lula deveria ter um porta-voz, né? Em vez de os porta-vozes serem as pessoas que visitam Lula, o Lula, que é um ex-presidente da República e que tem prerrogativas de presidente da República, eu acho que deveria ter um porta-voz para diariamente informar as mensagens que ele tem a transmitir, ou a situação dele, a situação jurídica dele. Eu acho que o Lula deveria ter um porta-voz. Não sei quanto custa, não sei se custaria, não sei se alguém poderia fazer esse trabalho voluntariamente, não sei. Não sei de detalhes, é uma ideia que surgiu quando eu vi esse porta-voz do Julian Assange. Se o Julian Assange, que é um jornalista, tem um porta-voz, ele tem todo o esquema de auxiliares em torno dele, de assessores e tal, inclusive o porta-voz. E por que o Lula não tem? O Lula, que é um ex-presidente da República, ele somente transmite o que ele tem a dizer por meio de pessoas que o visitam, e nem sempre essa transmissão é correta, porque as pessoas não são profissionais. Eu acho que ele deveria ter um jornalista para diariamente dar um briefing, agir como ex-presidente da República. Vocês não acham? O que vocês pensam disso? Tem que montar um esquema de presidente da República. Tem um assessor, tem um porta-voz, diariamente vai ali na frente da Polícia Federal, dá um briefing para a imprensa. Eu, porta-voz, não. Porta-voz não. Os máximos pecados que eu cometi foi trabalhar em campanha política. Trabalhei... Porta-voz não. Eu trabalhei na campanha a governador em 1986 do Antônio Hermílio, aquele empresário, que era o empresário mais rico do país. Foi divertido. Quando eu entrei na campanha, o Antônio Hermílio, que até então era favorito, já estava quase perdendo para o Quércia, que acabou ganhando. Mas foi divertido participar daquela campanha, junto com o Guga, aliás, que me chamou, o Guga de Oliveira, o Mauro Salles, né, que era o dono da conta do Antônio Hermílio. E o dinheiro chegava pra gente, eles despejavam. Chegava na sexta-feira, o Guga entrava com um saco de supermercado. Naquela época o saco de supermercado era de papelão, e despejava o dinheiro na mesa. O Guga comprou uma casa com aquela campanha, uma belíssima casa. Eu nem tanto, mas eu lembro que a proposta era assim 5 vezes mais do que eu ganhava no jornal. Não lembro onde eu trabalhava, mas era 5 vezes mais. E também era um trabalho junto com meu grande amigo Hamilton Almeida Filho, o Raf. Então esse foi um dos motivos para eu aceitar trabalhar com o Raf. Sempre era um prazer, porque era um cara muito inteligente, sempre aprendia com ele, um dos melhores textos da imprensa, além de ser um cara generoso, um cara maravilhoso e defensor do que é justo, defensor da liberdade, intransigente, leal. Então, um cara com todas as qualidades que eu respeitava muito. E para trabalhar com ele, eu trabalharia até de graça, né? Mas no caso, era um trabalho, claro, um trabalho profissional, muito bem remunerado. Era um trabalho de campanha política. Em 2000 também trabalhei em campanha política novamente com Duda Mendonça, lá em Rondonópolis. Eu não sei se era um pecado tão grande, né? Nós perdemos. Era para prefeito de Rondonópolis, era longe, era muito. Tinha que tomar um avião daqui para Brasília, de São Paulo para Brasília, de Brasília outro avião para Campo Grande, aí de Campo Grande
não lembro se era um ônibus ou era um outro avião, era muito longe. Isso quando a gente tinha que ir na casa do Duda Mendonça, porque o Duda não ia lá em Rondonópolis. Rondonópolis é que ia Duda Mendonça. Aí era uma viagem, nossa, levava umas, sei lá, um dia inteiro. Porque não tinha um avião direto do Mato Grosso para Bahia, para Salvador. Então eu tinha que ir a Brasília, de Brasília a Salvador. Não sei, eu sei que demorou muito, demorou umas 6 horas para chegar à casa do Duda Mendonça para ele dar o briefing para a gente sobre a campanha. Acabamos perdendo a campanha de prefeito. O cara que era nosso candidato hoje é senador, o Wellington Fagundes. Está lá no Senado. Bom, mas então é o seguinte, o Leopoldo Lopes, as últimas... É que o problema é que eu sinto atrapalha aqui, né? Não sei se vai atrapalhar o som. As últimas da Venezuela, Leopoldo Lopes, se sair, tá na embaixada da Espanha. Se sair da embaixada, vai em cana, porque tem ordem de prisão. Descumpriu as regras da prisão domiciliar, claro, não é conspiração, é por ter quebrado as regras. Está em prisão domiciliar desde o ano passado, mas tem uma condenação grande, tinha uma condenação muito grande por vários motivos, corrupção, tentativa de incêndio, tudo é ultradireitista, um cara de extrema direita, ser preso se deixar a embaixada. E além disso, o Leopoldo Lopes é o mentor do Guaidó. Ele é que fundou, o Leopoldo Lopes é que fundou esse partido em que está o Guaidó, e ele que inventou o Guaidó. Ele é o mentor do Guaidó. Tudo que o Guaidó está fazendo quem está por trás é o Leopoldo Lopes. Nas Nações Unidas hoje quebrou o pau porque Trump quer aumentar ainda mais as sanções a Cuba desde 59, né? Estados Unidos submete Cuba a sanções, proíbe o comércio entre Estados Unidos e Cuba, que era muito grande, e várias outras sanções, por exemplo, produtos de outros países que contenham alguma matéria-prima americana não podem ser vendidos para Cuba, várias sanções, e agora, hoje, Trump ameaça com novas sanções, alegando que Cuba está participando da defesa da Venezuela. As novas sanções ele quer... Quem estava promovendo a quebra dessas sanções era o Obama, mas a Hillary perdeu e o retrocesso foi enorme. Agora Trump quer também diminuir o turismo, né? Turistas americanos em Cuba, quer estrangular, né? Então, em vez de estimular o comércio, como está fazendo a China, por exemplo, com esse projeto a nova rota da seda, né? Que tem por objetivo melhorar o comércio, facilitar o comércio, a troca de mercadorias entre os países, procurar meios mais econômicos, mais racionais. Então esse é o caminho da China. Enquanto isso, o caminho dos Estados Unidos é esse caminho de querer atacar a Venezuela, que não está fazendo mal nenhum aos Estados Unidos, né? Qual seria o pretexto para os Estados Unidos atacarem efetivamente a Venezuela? Porque atacar verbalmente já estão atacando. Hoje eu vi o assessor especial de segurança John Bolton dizer que
refutar as advertências de Putin, não é? Porque Putin está advertindo os Estados Unidos para o uso de força na Venezuela. E a resposta de John Bolton foi a seguinte: esse quintal aqui é nosso e o Putin não tem que se meter. Em outras palavras, né, traduzindo o pensamento dele, esse pedaço do mundo é nosso. Ué, como pedaço é nosso, né? Esse pedaço tem um país lá, tem um presidente, tem um povo. E o raciocínio do John Bolton é o raciocínio de que a Venezuela pertence aos Estados Unidos, então o Putin não tem que meter o bedelho. Só que é evidente que o Putin mete o bedelho, e por ele meter o bedelho, porque tem inclusive esses russos na Venezuela, e a Venezuela na América Latina é o país prioritário para a Rússia. Isso é evidente, porque a Rússia tem interesse em muitos campos de petróleo da Venezuela. Daí a maior representação diplomática da Rússia na América Latina é na Venezuela, não no Brasil, que a população é muito maior, mas estrategicamente a Venezuela é muito mais importante para a Rússia. É prioritária para a Rússia. O Brasil se mantém como aquele país submisso. O que o Trump mandar fazer, o Bolsonaro vai fazer. Então, hoje ele já disse que não vai ter intervenção militar, que o Brasil não quer isso. Quer dizer, ele já ameaçou, o Bolsonaro já ameaçou militarmente, né? Já recuou, hoje novamente recuou, que não vai ter invasão militar. É claro que não vai ter invasão militar, isso aí é inaceitável, né? O que vai continuar vai ser a escalada das escaramuças da CIA. E a CIA só consegue essas escaramuças tendo traidores lá venezuelanos que traem a própria pátria, como Juan Guaidó, como Leopoldo López. Só dessa maneira que a CIA consegue atuar, com aliados dentro do próprio país, que é o papel que está sendo feito por Guaidó. Não se sabe até quando Guaidó será tolerado, até que a justiça intervenha, né? E pergunte e dê uma resposta ao povo venezuelano se é possível afrontar dessa maneira o Estado de Direito, provocando um golpe de Estado, o que ele fez no dia 30 de abril. Eu não sei até quando as atitudes de Juan Guaidó serão toleradas. Ele tem cada vez menos apoio. A situação econômica da Venezuela é muito ruim, ela tem que ser ajudada. Em vez disso, o Trump promove sanções econômicas e ao mesmo tempo se fala em ajuda humanitária. Estava se discutindo hoje na Casa Branca, né, todos os debates na Casa Branca, desde esse golpe fracassado, giram em torno da situação na Venezuela. Pelo que eu ouvi hoje, deixa eu atravessar com cuidado aqui. Pelo que eu ouvi hoje, a Casa Branca está falando na possibilidade de intervir com ajuda humanitária, né? De novo aquele velho pretexto que foi usado no dia 23 de fevereiro, no caso da ponte lá, né?
o 23 de março, né, de março, quando eles tentaram entrar com ajuda humanitária. De novo está se falando numa intervenção, numa possível intervenção via ajuda humanitária. O que a Venezuela precisa mesmo é de um plano econômico mundial e dólares para sair da crise. É isso que ela precisa. Então isso tem que ser negociado de alguma forma. Essa é a única saída aceitável hoje. Fora disso é a barbárie, é a guerra, são ameaças veladas ou verbais que não ajudam em nada. O que está em jogo é o povo venezuelano, não é? Falando em povo venezuelano, essa medida do Bolsonaro de aumentar em 200 milhões o aporte aos imigrantes da Venezuela provocou reações contrárias em Roraima, porque não há dinheiro para os brasileiros e há dinheiro para os venezuelanos, e é também uma forma de atrair mais venezuelanos, sabendo que o governo está investindo esse dinheiro na acolhida de venezuelanos. A tendência é que mais venezuelanos venham, como já inclusive dobrou o número de venezuelanos que atravessaram a fronteira. E com esse aporte a tendência é que venham mais venezuelanos ainda, né? Isso faz parte da guerra ideológica, né? Para mostrar que o socialismo do Maduro não deu certo. O socialismo do Maduro provoca a fuga de pessoas do país. Então, quanto mais venezuelanos ele acolher, mais ficará demonstrado na cabeça dele, na cabeça dos aliados dele, o fracasso do socialismo. E o que é necessário, o que ali não tem nada a ver com o fracasso do socialismo ou não. O que é necessário é ajudar o povo venezuelano. Se todos concordam que o povo venezuelano está com dificuldades, está passando fome, então a primeira coisa não é derrubar Maduro, porque isso vai convulsionar mais, tá certo? Uma guerra civil que está sendo provocada por essa Operação Libertar, comandada pela CIA. Então, se o povo está passando fome, como alegam, se há dificuldades econômicas, como é verdade que há, é evidente que há, o que Venezuela necessita é econômico para sair dessa crise, e não derrubar o seu presidente eleito. Isso que a CIA está provocando, a CIA, claro, a CIA por ordens da presidência dos Estados Unidos, por ordem de Donald Trump. Desde 23 de janeiro, desde que a CIA criou esse monstro chamado Juan Guaidó, a situação econômica só piorou na Venezuela. Então, qual foi o objetivo de criar essa dissidência? Aumentar a fome no país, e aí os esfomeados vão lá e tiram Maduro do palácio? É uma operação genocida, né? Essa operação da CIA, uma operação genocida da CIA e do presidente Trump. O povo está passando fome, então eles agem para matar rapidamente o povo de fome, ou para aumentar a fome do povo. Eu acho que a ONU, que é o órgão supostamente que protege os países de dirigentes hostis, como é o Trump, a ONU deveria providenciar uma forma da Venezuela ser ajudada a se levantar. Porque isso é o que espera o povo venezuelano. A ONU não pode assistir passivamente a esses ataques, a essas ameaças, a esse jeito com que os Estados Unidos tratam um país independente e autônomo. Como assim que é quintal deles, quintal dos Estados Unidos, e eles fazem o que eles querem na Venezuela?
É totalmente inaceitável. Não vivemos mais no século em que havia metrópole e colônia. A ONU tem que barrar essa pretensão totalitária, essas decisões imperiais do Donald Trump, executadas pela CIA com a ajuda de venezuelanos, com a ajuda dos cidadãos do país que conspiram contra o próprio país. É fácil verificar. Todos os países aonde os Estados Unidos entraram, aonde derrubaram governos, a situação depois só piorou. Basta ver o que acontece hoje no Iraque, basta ver o que acontece na Líbia. Guerra, atentados, violência, miséria, tudo piora depois que os Estados Unidos promove esse tipo de ações, como esse da CIA. E venezuelanos como Juan Guaidó, como Leopoldo López, parece que não leram os livros de história, parece que não leram jornais, não sabem como atuam os Estados Unidos e estão conspirando contra o próprio país, contra o futuro de seus filhos, dos seus netos, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos que votaram neles. É uma tragédia o que está acontecendo. A ONU é a única instituição que tem poder para reunir os demais países e acabar com essa história de reconhecer Guaidó. Isso é a primeira coisa. Não dá para reconhecer um sujeito que se autoproclama alguma coisa, sem se candidatar, que é presidente sem votos. Então, esses países têm que acabar com essa história de Juan Guaidó presidente. E a outra medida é um fundo mundial para a Venezuela sair do buraco, tá certo? Um fundo mundial. A Venezuela é muito rica. Ela está passando por um mau momento, tem que ser ajudada. E não liquidada, e não atacada. Deixa eu manobrar aqui. Não é não? Tem que ajudar a Venezuela. Não destruir a Venezuela. Não provocar banho de sangue na Venezuela. Tirar o Maduro à força. Incitar as pessoas para ir ao palácio para tirar o Maduro, como se fosse na Rússia czarista. Ah, bom, agora sim. Agora cheguei aqui no meu... Cheguei ao meu destino. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa luz. Não, parece que a bateria da minha luz aí já está fraca. Preciso ligar na tomada. Bom, meus amigos, ó, eu vou ficar meio no escuro aqui, vai ficar meio chato, vocês, né? Tá meio chato essa luz. Aí está chovendo? Não, Ivana, não, aqui não choveu. Sônia, Wilkshire, Juliano, boa noite a todos. Não, aqui em São Paulo não choveu. Pelo menos onde eu moro não choveu, às vezes chove. Em alguns bairros, mas eu não vi nenhum sinal de chuva, nem no caminho até aqui.
Eu trabalho onde? Trabalho no 247, Joel Júnior. Trabalho na TV 247, no portal 247. Né? Juliana, é isso aí. Tire o chapéu que dá mais luz no rosto, é verdade, vamos ver. Ah, é. Olha só, boa. Claro, é que eu não tenho luz aqui do lado. Eu trouxe essa luz portátil, ó, é melhor, né? Só que aí aparece essa falta de cabelo aqui. Bom, mas acho que já que vocês queriam saber mais alguma coisa, pode perguntar, né? Porque já falei dos principais assuntos. Eu não gosto de ficar repetindo e tal. Hein, Edson Montes? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se vocês perguntarem, eu respondo. Mariana Negreiros, é isso? Né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, obrigado, Maria Angélica, obrigado. É só puxar os cabelos para frente. Ó, quer ver como fica cabelos para frente? Ó, vou puxar para frente. Não dá, tem que, não sei. Só. Também não vou fazer implante, que é ridículo, né? Pegar cabelo, porque o cabelo não cai atrás, só cai em cima, né? Dos lados ele não cai, ele continua, não sei porquê. Gostaria de comentar sobre a questão das universidades. Márcio Galvão, bom, a questão das universidades, isso é um absurdo, esse corte do ministro Weintraub é um corte inaceitável, jamais houve uma medida desse tipo, um corte para todos de 30%, isso vai viabilizar todas as universidades públicas. Hoje eu li a entrevista do reitor da Universidade Federal Fluminense, diz que vai, simplesmente inviabiliza o funcionamento da universidade. Isso vai acontecer com todas as universidades federais. Isso tem muito a ver com essa guerra ideológica. Esse governo vive em guerra ideológica. O diagnóstico é esse. O governo é militar, tá certo? O militar vive em guerra. Então, quando o militar não acha guerra externa, eles estão procurando essa guerra com a Venezuela, né? Ah, não vai ter, não tem, mas ficam lá, brincando de war. Porque militar é treinado para isso, para guerra. Seja guerra na selva, guerra contra o tráfico, guerra contra não sei o quê. Em 64 arrumaram guerra interna. Agora, de novo, eles estão nessa guerra ideológica. Então, a Universidade Federal Fluminense foi punida porque, no ano passado, durante a campanha, a presidente foi flagrada lá uma faixa contra o Bolsonaro, na frente da universidade. Qualquer presidente democrata pensaria o seguinte: isso foi na campanha, agora não interessa mais, vamos ajudar a Universidade Federal Fluminense, porque assim vamos ajudar a cultura, ajudar o Brasil. Não, é um governo vingativo. O Bolsonaro manda esse ministro Weintraub, ministro intragável, manda cortar a verba, mas não só, começou pela Universidade Federal Fluminense, agora cortou de todos. Cortou de todas as federais, 30%. Corte estúpido, vai inviabilizar a educação universitária, né? E onde está a pesquisa, né? As pesquisas estão nas universidades públicas, ainda bem que as universidades paulistas, como a USP, como a Unesp, estão fora do alcance dessas medidas, desse ministro Weintraub. Né? São universidades paulistas e essas vão ser preservadas, assim como a cultura em São Paulo vai ser preservada. Pelo menos a cultura da Prefeitura de São Paulo é o que promete o secretário da Cultura, Ale Youssef, e o prefeito Bruno Covas, que é contra essas medidas de Lei Rouanet. Então, eu acho que São Paulo vai se transformar no polo cultural do Brasil, depois que a Lei Rouanet for extinta. Como vai ser? Já foi, né? Já foi. Né? De teto de 60 milhões foi reduzido para 1 milhão. Com 1 milhão você não faz nada, não monta nem a TV Sonic com 1 milhão. É um absurdo. A TV Sonic não entra nessas paradas porque não se monta com dinheiro. Já expliquei várias vezes. É uma televisão que o YouTube fornece e que eu tive acesso a ela graças ao Leonardo Atucha, a quem sempre agradeço.
E aí a gente se vira para ter audiência, para ter os likes, para ter inscritos, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Funciona assim. Então, opa, a luz também vai se apagando. E a outra, bom, a derrota do Palmeiras, vocês querem saber alguma coisa de futebol? Há tempos a elite privilegiada desse país triunfava sozinho. Gleison, só um reparo, não me leve a mal. Há tempos é com H. Não me leve a mal, não tô aqui reprimindo você. Eu sei que tem uma corrente aí que diz que não importa a gramática, dane-se a gramática, mas eu não acho. Eu acho que temos que prezar a gramática, escrever direitinho, e o há tempos é com H. Júlio César diz que não há povo tão acovardado. Bom, ontem a manifestação ali no dia do trabalhador foi grande. Foi grande a manifestação em São Paulo, parece que a CUT está unida. Emanuel Rodrigues pergunta se a TV paga você. O YouTube me paga de acordo com as minhas visualizações, né? Então vou dar um exemplo. Eu estou com esse canal desde janeiro. Até agora estamos chegando, né, a 4.200 inscritos. E estou tendo assim, visualização, acho que dá, somando uma média de 1.000 por dia, eu acho. Então comecei em janeiro. Eles começam a remunerar depois que ultrapassam o limite. Não sei exatamente quanto, mas me parece que até março eu ganhei do YouTube, com as visualizações, coisa como $99. Mas nem recebi, isso aí está congelado, porque eles só transferem para a conta um mínimo de $100. Então no próximo mês vai somar o que eu obtiver neste mês agora, aí no fim de maio é que eu devo receber o meu primeiro pagamento. É um pagamento muito pequeno, claro, mas de outro lado, essa ferramenta é fornecida de graça. Ivana Marques, que está chovendo em Brasília. Não para de chover em Brasília, que bom. Brasília, chuva é festa, né? Que raramente chove, né? Brasília é difícil chover. Mas eu estava falando o seguinte, então, a remuneração é essa, é assim que o YouTube me paga. O YouTube me paga de acordo com as visualizações. Aí tem aquelas visualizações de 1 milhão, etc. Aí a coisa fica assim. Isso para mim, né, eu vou ganhar o quê? $200, né, algo assim. Mas com o aumento das visualizações, o dinheiro também aumenta. E fora isso, esse dinheiro que vocês dão, porque vocês são generosos, né, esse dinheiro do Superchat. Então, generosos ou que tem vontade, não quero constranger quem não dá o dinheiro, pelo amor de Deus. Vocês assistindo já me pagam, né? O mais importante é a audiência de vocês, claro. 247, hoje vamos ter o Boa Noite, né? Daqui a pouco tem o Boa Noite 247. E tal, né? Agora, a outra coisa foi esse lance das condecorações do Bolsonaro, quase que eu falo Trump. Impressionante, né? Vocês viram as condecorações. Ele pegou a maior condecoração do Itamaraty, que é a Ordem do Rio Branco. Daí, a Ordem do Rio Branco é dividida em vários graus. O grau mais alto é a Gran Cruz. Ele deu a Gran Cruz para o Olavo de Carvalho.
Ele se chama Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho, ele é o grande guru do Bolsonaro, é do Carvalho. E não podia ter dado o Gran Cruz porque ele não se enquadra. Vocês podem ver ali no regulamento da Ordem do Rio Branco, diz ali a Gran Cruz é para autoridades, vice-presidente, ministro, não sei o quê, nem deputado. Aí ele condecorou os 2 filhos dele. O senador é deputado, mas numa outra ordem, logo mais abaixo. Grande alguma coisa, grande, sei lá, grande... Isso é coisa de heráldica, né? Ordem dos Cavaleiros, da Távola Redonda, essas coisas, né? Aí ele condecorou os 2 filhos, condecorou o Olavo de Carvalho, com que ele não podia ter condecorado. Não condecorou o outro filho, porque o outro filho é vereador ainda. Então o vereador não tem direito à Ordem do Rio Branco. Mas os que tinham direito, ele foi lá, né? Nenhum decoro, nenhuma sensibilidade, nenhum respeito, né? Ó, são os filhos, como é que você vai condecorar o próprio filho? Mas não, ele vai lá e condecora o próprio filho. É impressionante, né? Aí condecorou o presidente do Senado, condecorou os 2 governadores, condecorou o Moro, mais um agradecimento ao Moro, né, por ter decidido a sua campanha, porque quem ia ganhar a campanha se estivesse solto era o Lula. Quando o Moro prendeu o Lula, decretou a vitória do Bolsonaro. Isso aí, na hora, não estava tão claro, mas agora, isso aí está claro. O Moro é que decidiu essa eleição. Quando o Moro prendeu o Lula, determinou a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro, em todas as pesquisas, era sempre o segundo colocado, né? Aquilo do Lula ter um candidato era um risco, era uma jogada de alto risco, porque as pessoas queriam o Lula. Não adianta o Lula indicar um outro. As pessoas querem o Lula e acabou. E não podia o Lula, pá, foram para o Bolsonaro. Agora tem que aguentar. Condecorou o presidente do Senado e não condecorou o presidente da Câmara. Não condecorou o Dias Toffoli, o presidente do STF. Nem por uma questão de gentileza, né? Sei lá, dar a Ordem do Rio Branco para o presidente do Senado e não dar para o presidente da Câmara. Por quê? Quer dizer, o próprio Bolsonaro indicou quem são os desafetos dele. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, presidente Supremo, são os 2 desafetos dele. Senão, como é que se explica o fato de ele não ter condecorado exatamente esses 2? E tá lá, esses 2 sim, se enquadram no regulamento da Ordem do Rio Branco. Presidente do STF, presidente da Câmara. Daí o Bolsonaro exclui os 2. É uma clara mensagem, né? Uma clara mensagem. Não deu porque não quis. E não quis por quê? Porque não gosta. E o Rodrigo Maia é cada vez mais oposição ao Bolsonaro. O Dias Toffoli não pode ser uma oposição explícita, mas esse inquérito que ele abriu contra a fake news, isso é contra o coração bolsonarista. E quem detectou isso foi a capa da Carta Capital da semana passada. Esse inquérito é um inquérito que atinge o coração do bolsonarismo, que são as fake news, que são as redes sociais. É isso que o Dias Toffoli está atacando. E é por isso que virou desafeto do Bolsonaro. E o Dias Toffoli, se levar à frente esse inquérito, vai atingir o próprio Olavo de Carvalho, porque o mentor e o autor das maiores infâmias contra o STF é o Olavo de Carvalho.
que acabou de receber a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. É comendador. Agora é comendador. E como é que o Dias Toffoli vai investigar o Olavo de Carvalho tendo sido condecorado comendador? Acabou de ser condecorado comendador. Como é que o Dias Toffoli vai fazer? Vai incluir o Olavo de Carvalho nesse inquérito? Ué, se é um inquérito que apura as infâmias, as calúnias, os ataques, e o filho do Bolsonaro, inclusive, também, porque o filho do Bolsonaro tem que explicar o que ele quis dizer com aquela frase de fechar o STF. Quem incitou esse clima contra o STF, que culminou até em ataques ao irmão do Dias Toffoli, que tem síndrome de Down? Quem começou esses ataques foi o Eduardo Bolsonaro com aquela frase. Quem estimulou mais, quem intensificou os ataques, foi o próprio Eduardo Bolsonaro, também condecorado com a Ordem do Rio Branco. Grande alguma coisa, Gran Cruz não podia. Mas o Olavo de Carvalho, ele enfiou ali na Gran Cruz, não sei como, mas foi no dia seguinte aquela frase do Olavo de Carvalho sobre o Jair Bolsonaro: quem não gosta de Bolsonaro não presta. Esse é o filósofo, tá bom? Esse é o filósofo Olavo de Carvalho. Quem não gosta de Jair Bolsonaro não presta. Tem aquela música: eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. E tem aquela outra do Chico: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Bom, mas depois que o Olavo de Carvalho disse que quem não gosta do Bolsonaro não presta, ele ganhou a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Foi no dia seguinte, né? Foi muito legal esse troca-troca entre o Olavo de Carvalho e o presidente da República. O Olavo de Carvalho diz uma frase que é uma frase fake, né? É uma mentira, né? Quem não gosta de Bolsonaro, logo não presta, né? Tem aquele samba também do Dorival Caymmi: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo bole. Quando se dança todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem não gosta de Bolsonaro não presta. Esse é um silogismo, é uma mentira igual a outras, né? Nazismo de esquerda, terra é plana. Como o Olavo de Carvalho é o rei das mentiras, essa é mais uma. Quem não gosta de Bolsonaro não presta. E ele ganhou a Gran Cruz da Ordem do Mérito. E eu pergunto: Dias Toffoli vai incluir Olavo de Carvalho no inquérito sobre os ataques ao STF? Vai incluir o Eduardo Bolsonaro nos ataques ao STF? Eu acho que deve incluir. Porque são cidadãos brasileiros que atacaram o STF. Está provado que atacaram. E se atacaram, eles têm que ser investigados. Tem que perguntar para eles, o mínimo que tem que fazer é perguntar: o que você quis dizer com aquela frase sobre o fechamento do STF? Com um soldado e um cabo, se fecha o STF, se ofendeu o soldado e o cabo. O que é aquilo? Não é a repercussão daquilo, não é? Quantos memes, quantos posts, quantos ataques, quantas injúrias, calúnias foram produzidas a partir desse vídeo
do Eduardo Bolsonaro, em que ele disse que bastava um soldado e um carro para fechar o STF. É incalculável. Então, esse rapaz tem que ser investigado no inquérito, seja ou não filho do presidente, seja ou não comendador da Hora do Rio Branco. Não estamos mais no império. Né? Esse negócio de dar comenda é coisa de império. Aliás, Bolsonaro acha que está no império, né? Ele tem os príncipes herdeiros, ele é o imperador, tem os príncipes herdeiros e tal, mas não está. Ele acha que é o tempo da escravidão, ainda nem apareceu a princesa Isabel. Só que ele pensa essas coisas porque o mentor dele é o Olavo de Carvalho, né? Que é um cara que vivia em outra época, em outro país, ele nem mora no Brasil. Mas nós não estamos no Império, portanto, como estamos na República, aliás, foi fundada por militares, como estamos na República, temos que todos agir de forma republicana, uns com os outros e todos perante a lei. Se o STF está sendo atacado, deve investigar quem está sendo atacado. Duela quem duela, como dizia Fernando Collor, né? Duela a quem duela. Bom, meus amigos, eu quero agradecer muito a vocês terem me acompanhado nessa viagem, Marco Poleto, Renata. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu posso responder, mas já estou aqui falando há 50 minutos com vocês, é sempre um prazer. Obrigado pela audiência, obrigado por se inscreverem, peçam que se inscrevam, porque é assim que nós continuamos crescendo e continuamos aqui sempre conversando. Eu faço transmissões ao vivo, não quero chamar de live para não confundir com Bolsonaro. Outro dia eu falei que estava fazendo live e uma amiga me disse: olá, Renata, alô, Renata, Magda Gava, olá. Não, Renato 58, está pedindo dar um alô, desculpe, Renato 58, olá, Renato 58. Então é o seguinte, é assim que nós existimos, eu faço sempre, não, estava falando da minha amiga, né? Eu falei para ela, estou fazendo live, ela me disse, não fala em live que eu já me lembro do Bolsonaro e me dá mal-estar. Então não vou falar live, vou falar transmissões ao vivo da TV Sounic, transmissão de jornalismo. Essa é uma TV preocupada com jornalismo, preocupada em evitar fake news, em evitar teorias da conspiração, porque se a gente embarca em fake news, teorias da conspiração, a gente não chega a nada, ou chega a conclusões completamente equivocadas. E se chegamos a conclusões equivocadas, é como dirigir o carro, você bate no muro, quebra o carro, se machuca, etc, etc. Por isso que eu digo, muito obrigado a todos, continue assistindo, a qualquer momento eu volto, pode ser que eu volte mais tarde, pode ser que não, mas vocês serão avisados, ativando o sininho. Se não voltar hoje, amanhã de manhã estarei no parque, lendo os jornais do dia, junto com vocês, informando sobre as últimas notícias, é claro, da Venezuela. E se acontecer mais alguma coisa ainda hoje na Venezuela, eu volto mais tarde, tá legal? Muito obrigado a todos, tchau, até mais.